Olá, turma! Esse tutorial vai te ensinar sobre a interface do Blender e como fazer o render da sua primeira cena 3D. Se você está começando agora do zero, será perfeito, pois contém o básico para você se virar com o programa. Ao abrir o Blender, você vai se deparar com o Splash Screen. Aqui você pode escolher um modelo de área de trabalho para fins diferentes como animação 2D, sculpting, VFX e edição de vídeo. O primeiro tópico, o General, é o padrão para trabalhar com o Blender e interface 3D. Você pode clicar nele ou fora da tela que dá no mesmo. O Blender é abrir uma área de trabalho exibindo um cubo, uma câmera e uma luz. A janela maior na qual vemos o cubo se chama Viewport. Para navegar na cena dentro da Viewport, você pode usar o mouse combinando teclas do teclado. O botão do meio do mouse orbita pela cena. O botão do meio do mouse mais Shift, você faz um movimento de traveling para os lados. Scroll do mouse, você realiza um traveling movendo a câmera para frente e para trás. Você também pode combinar o botão do meio do mouse com a tecla Ctrl, movendo o mouse para cima e para baixo para realizar o mesmo movimento, caso você não tenha scroll no seu mouse. Você pode mudar as configurações de navegação em Edit, Preference, Navigation. Na Viewport, ao lado esquerdo, encontramos uma barra de ferramentas. Podemos habilitar e desabilitar pressionando o atalho T. Com o objeto selecionado, essa barra de ferramentas irá nos ajudar a mover, rotacionar ou dimensionar o objeto, assim como trazer algumas ferramentas de seleção. Seleção por caixa. Se você clicar e arrastar, todos os objetos que estiverem dentro dessa caixa serão selecionados. O segundo é de círculo, que todos os objetos pelos quais você passar o mouse serão selecionados. E aqui, de laço, onde você pode desenhar em volta dos objetos para selecioná-los. Podemos acessar as ferramentas de mover, rotacionar e dimensionar o objeto através do uso de gizmos ou teclas de atalho. Então, se apertarmos a tecla G, podemos mover livremente o nosso objeto pela cena. Para poder mover o objeto em apenas um eixo, nós podemos apertar G e seguido o eixo que nós desejamos movimentá-lo, como por exemplo o eixo X. E agora nós movemos ele apenas nesse eixo. Se eu quiser mover no eixo Z, também é a mesma coisa, G, Z, e eu movimento o objeto nesse eixo. Nós podemos ver um gizmo mostrando aqui os eixos no canto superior da tela. Se clicarmos e arrastarmos, também conseguimos rotacionar na cena, utilizando ele. Para rotacionar o objeto com o atalho, pressionamos a tecla R. A mesma coisa, se pressionarmos a tecla R seguido de um eixo, como o X, nós rotacionamos o objeto apenas nesse eixo. E o mesmo vale para a dimensão, cujo atalho é S. Então, SZ, SY. Caso você deseje manter as alterações, clique com o botão esquerdo. Ctrl Z para desfazer. Se eu quiser cancelar a operação, é só clicar com o botão direito, que ele não irá alterar o meu objeto. Nós podemos também acessar essas ferramentas de uma maneira mais prática usando a tecla Shift/espaço. E agora nós não precisamos ir até o canto da tela para poder acessar. Para poder visualizar melhor em qual eixo você está movimentando o seu objeto, você pode alternar entre os modos de visão ortográfico. Da seguinte maneira, clicando aqui em cima no gizmo, no eixo X, nós somos levados aqui a ver o objeto de frente. No Y, vamos ver ele de lado, e aqui no Z, vamos ter a visão do topo. E agora, com o botão do meio do mouse, nós voltamos a ter a perspectiva. Podemos usar também as teclas de atalho do teclado 1, 3 e 7. Isso fica mais evidente, é claro, com outro objeto. Então, 1, temos a visão de frente, 3, aqui de lado, e 7, aqui do topo. Se nós quisermos abrir mais janelas da Viewport,
para ter visão simultânea, nós podemos clicar aqui no canto da tela e arrastar que iremos abrir uma nova janela. E agora podemos mudar aqui em cima o campo de visão. Então aqui na de baixo eu estou alterando o objeto a partir da minha visão do topo, visualizando aqui no eixo Y do outro lado. Assim fica muito mais fácil de saber onde o objeto está na cena. Para voltar a apenas uma janela, clicamos com o botão direito entre as duas janelas e apertamos Join Areas. E agora é só selecionar qual das duas você deseja ficar. Se quisermos ser mais precisos na hora de mover, rotacionar ou dimensionar o objeto, nós podemos selecioná-lo. Vou pressionar a tecla R, escolher o eixo X e agora vou rotacionar ele 30 graus digitando o número 30. Se eu quiser eu posso apagar e digitar 90. Ele gira 90 graus. Posso apagar de novo e digitar 45. Para poder consolidar, é só clicar com o botão esquerdo. Isso é válido também para a escala. Por padrão, o objeto vem com escala 1. Então eu posso digitar 2. Ele vai dobrar de tamanho. Notem que no canto superior esquerdo da tela, esses valores ficam exibidos. Eu posso apagar aqui, digitar um valor fracionado também, 1.5. Vou cancelar aqui no botão direito. E o mesmo vale para a posição G, X. Vou digitar -10. Se você quiser ser mais preciso na hora de movimentar com o mouse, você pode segurar com o Shift, que ele movimentará de uma forma mais lenta, enquanto você movimenta o objeto. Para duplicar um objeto na cena, pressione as teclas Shift D e clique com o botão esquerdo. Agora você pode movimentar, que terá o objeto duplicado. Se você apertar Shift D e movimentar o mouse, verá que ele já se movimentará pela cena. Você também pode ir com o botão direito e escolher a opção duplicar objeto. E vou selecionar eles com outras ferramentas de seleção, como laço. Eu vou deletar todos os objetos da cena e para poder adicionar outros objetos, basta vir aqui na aba superior e apertar Add, Mesh e escolher alguns dos primitivos disponíveis aqui pelo programa. Por padrão, o objeto é adicionado na cena onde está o cursor 3D, que é esse cursor bem aqui no centro do cilindro. Para poder movimentar esse cursor pela cena, existem várias formas. A mais simples é escolher um ponto na cena e pressionar a tecla Shift do teclado junto com o botão direito do mouse. E agora, quando criar um novo objeto, como um cone, ele irá ser criado aonde eu definir. Vou repetir o mesmo processo novamente. Vamos deixar aqui 3 objetos em sequência, um ao lado do outro. Se tiver mais de um objeto na cena e quiser mover a câmera até ele colocando em quadro, selecione o objeto e pressione o ponto no teclado numérico. Vou repetir aqui com a esfera. Agora, a câmera orbita esse objeto também. Para visualizar toda a sua cena com todos os objetos, você pode pressionar a tecla Home do teclado. O Blender, assim como a maioria dos softwares 3D, tem modos de trabalho diferentes. Esse que estamos trabalhando é de objeto, no qual podemos alterar as propriedades gerais do objeto, que é composto por uma geometria ou malha tridimensional. Para ter acesso a essa malha, é preciso entrar no modo de edição. Na aba acima da Viewport, selecione o Object Mode e mude para Edit Mode. Você pode também pressionar a tecla Tab para alterar entre modo de edição ou modo de objeto. Repare que o objeto que eu tenho selecionado, quando passo para o modo de edição, ele tem exibição de pontos, arestas e faces da sua malha tridimensional. Também temos acesso a diversas ferramentas de modelagem para adicionar pontos, arestas e subdividir os polígonos. Quando trabalhamos no modo de edição, estamos mudando a geometria no interior de um objeto.
Retorne ao modo de objeto e repare na tela do canto superior direito. Esse é o Outliner. Aqui podemos ver que o cilindro tem a geometria aqui dentro. No modo de edição, podemos selecionar os pontos, apertar a tecla 1, também como atalho, ou então vir aqui nos ícones ao lado. Correspondem à tecla 2 para a aresta, 3 para a face. Podemos então mover livremente esses segmentos do nosso objeto. No Outliner estão todos os objetos presentes na cena junto com as collections. Uma collection é uma espécie de grupo. Nessa janela podemos alterar o nome dos objetos, clicando 2 vezes sobre ele. Podemos mover os objetos entre coleções. E uma forma interessante de criar novas coleções e mover os objetos é selecionar o objeto, clicar com o botão direito do mouse e ir até Move to Collection e aqui selecionar a coleção. Como nós só temos uma coleção criada, vamos criar uma nova aqui e eu vou chamar essa coleção de bola. Percebam que a minha esfera agora foi para a coleção bola, ao invés da coleção collection. Nós podemos voltar ela para a coleção inicial, clicando e arrastando e movendo para collection. E também movendo de novo para a bola. Reparem que, ao lado da propriedade, nós temos a tecla de atalho M. Então, se pressionarmos M, nós podemos escolher agora para que coleção enviamos o objeto ou se queremos criar uma nova coleção. M. Vou mover o cilindro agora para a coleção bola. As coleções nos ajudam a organizar a cena. No Outliner, cada coleção tem algumas opções que permitem habilitar e desabilitar a visibilidade dos objetos que estão no seu interior. Então, ao habilitar e desabilitar a coleção bola, nós vemos que eu consigo exibir ou ocultar esses 2 objetos que estão dentro dela. Um detalhe, se eu clicar apenas no ícone do olho, eu vou ocultar eles da viewport, mas eles continuarão sendo exibidos no meu render. Já se eu clicar na câmera, eu irei ocultá-los no render, apesar deles continuarem serem exibidos na viewport. Se eu ocultar os 2, eles não serão exibidos nem no render nem na viewport. Vamos renderizar uma imagem para ver como isso acontece. Primeiro, precisamos ter a certeza que estamos visualizando os objetos com a câmera. Aqui está a nossa câmera e nós estamos com uma visão diferente, que é a da viewport. Para poder alinhar a visão da câmera com a nossa visão, nós podemos pressionar as teclas de atalho Ctrl Alt 0. E agora essa é a visão da câmera. Movendo com o botão do meio do mouse, eu volto a ter a visão da viewport e a visão da minha câmera continua lá onde eu estabeleci. Se eu apertar somente a tecla 0, eu consigo alternar entre a visão da câmera e a visão da viewport. Você também pode chegar no mesmo resultado se vir aqui em View, Align View, Align Active Camera to View. E você vai alinhar a visão da câmera à da viewport. Se você quiser manter a visão da câmera alinhada à da viewport enquanto você navega pela cena, você precisa habilitar isso em uma aba de propriedade. Venha até aqui na seta, ao lado do Outliner, que ela irá habilitar uma nova aba. Então temos aqui Item, Tool, View e Edit. A tecla de atalho para habilitar essa aba é a tecla N. Então com N nós conseguimos habilitar e desabilitar ela. Com a visão da câmera habilitada, nós vamos em View e habilitamos Camera to View. Vejam só que uma linha laranja marca agora a visão da minha câmera. Isso significa que se eu movimentar agora a câmera, a visão da câmera está alinhada com a da viewport. Agora, para renderizar a imagem, vamos aqui enquadrar os 3 objetos. Vou mover um pouco aqui a esfera. E vamos aqui em Render, na barra principal. E selecionamos Render Image.
E aqui eu tenho um render bem básico da cena. Eu vou pressionar a tecla 0, sair da visão da câmera e vou aqui posicionar a minha luz para frente dos objetos e pressionar a tecla 0 de novo. Render Image. Pronto. Agora podemos ver melhor os objetos. Vou fechar. Agora vejamos aqui na Collection Bola, vou renomear para 1 e 3. Aqui no cone, eu vou nomear para 2. Então, se eu desabilitar a 1 e 3 do viewport, quando eu vir no render, o que vai acontecer? Ele vai continuar sendo exibido. Agora, se eu desabilitar aqui a câmera no render, quando eu for renderizar, eles não irão aparecer. Então, todos os objetos que estiverem dentro dessa coleção não irão aparecer no render. Eu também posso habilitar e desabilitar os objetos individualmente. Outro recurso interessante aqui do Outline, vejamos que eu tenha esses 3 objetos enfileirados. E eu desejo fazer um render, mas eu quero ter a máscara desse objeto do meio no lugar dele. Para isso, eu tenho que vir aqui no ícone do funil e pressionar esse ícone aqui da máscara, o Holdout. Agora, percebam que eu tenho um pequeno círculo ao lado de cada coleção. E se eu clicar nele e habilitá-lo, quando eu for renderizar, percebam que ele vai estar em alfa. Então aqui, onde eu tenho a coleção com o objeto do cone, percebam que eu vou ter um render com alfa. Isso pode ser muito útil para fazer pós-produção e composição depois. Agora eu vou habilitar o alfa na coleção 1 e 3. Isso só é válido para as coleções, você não consegue fazer isso individualmente com os objetos. Para isso, teria que deixar um objeto isolado dentro de uma coleção. Para renderizar, você também pode usar a tecla de atalho F12. Para alterar as configurações de render da sua imagem, temos que abrir a aba correspondente na janela de propriedades. Em Render Properties, com o ícone divisor de câmera, podemos escolher entre motores de render Eevee e Cycles, assim como mudar propriedades específicas de como uma imagem será renderizada. Para mudar a resolução da imagem, vá em Output Properties, com o ícone da impressora. Aqui podemos definir a resolução X e Y da imagem. Para quem for renderizar a animação, definimos o início e o fim da sequência de imagens, assim como taxa de quadros por segundo. Logo abaixo, podemos escolher o diretório do render e o formato da imagem desejada. Para finalizar, selecione tudo na cena apertando a tecla A com o cursor no viewport e delete todos os objetos e elementos na cena. Vejam que estão todos selecionados no Outline. Depois de deletar tudo, agora vamos adicionar alguns objetos. Repare que agora, ao adicionar o objeto, ele automaticamente vai ser adicionado à coleção que eu tenho selecionado. Como vocês podem ver aqui em cima, vamos montar uma cena simples adicionando um cubo, uma esfera, um cone, uma luz, point light. Vejam que a minha luz foi adicionada, mas eu não consigo vê-la porque ela está dentro do cone. Então eu vou selecioná-la aqui no Outline e vou mover ela na cena. Vamos agora adicionar uma câmera. Vou movimentar o cursor 3D. E por fim, um plano para ser o nosso chão. Vamos agora posicionar os objetos na cena. Eu vou aumentar a dimensão do plano e posicionar rapidamente cada objeto na cena. Antes de fazer o render, vamos ver os modos diferentes de visualização ou preview da viewport, que se encontra aqui em cima no canto superior direito. São essas 4 esferas. A primeira
habilita a visão de wireframe. Nós podemos ver toda a geometria da cena através do arame. A segunda é o modo de visualização sólido. Ele mostra os objetos em uma iluminação básica. A terceira é a de visualização de shaders e materiais. Como nós não temos nenhum material aplicado aos objetos, eles aparecem em branco. Vamos agora aplicar materiais a eles. Para isso, selecionamos o objeto, vamos aqui na janela de propriedades e aqui na aba de Material Properties, selecionamos e clicamos em New, ou Novo. Agora, com o material criado, nós podemos renomeá-lo. E aqui eu vou colocar vermelho. Para mudar a cor, podemos vir aqui na propriedade Base Color, selecionar a cor branca e agora mudar para vermelho. Vamos fazer o mesmo com os outros objetos. Seleciono o cone. Agora, como eu já tenho selecionado a minha aba de propriedades do material, eu já posso vir direto aqui em novo. Vou renomear para azul e mudar a cor. Vou fazer o mesmo com o cubo. E o chão eu vou deixar o branco padrão do material. Eu posso mudar a cor dos meus objetos aplicando o mesmo material a eles também. Então, por exemplo, eu seleciono aqui o cubo, na aba de propriedades do material eu venho aqui nesse ícone do círculo quadriculado e eu seleciono o material que eu desejo. No caso, eu vou mudar de amarelo para vermelho. E o cubo agora fica com o mesmo material da esfera. Agora, se eu alterar o material vermelho, vejam que eu estou alterando o material nos dois objetos. Vamos fazer o mesmo aqui com o cone. Vamos voltar a deixar colorido. Voltando aos modos de visualização, vamos escolher a quarta e última esfera, que é uma pré-visualização mais próxima o possível do render. Repare que a cena está escura e sem vida. Vamos aumentar a intensidade da luz para ver se melhora. Para isso, selecione a sua luz na Viewport ou então no Outliner e vá aqui em Object Data Properties ou o ícone da lâmpada. Onde nós temos a intensidade de 10, vamos colocar 1000. E vejam só, automaticamente a nossa cena está muito mais iluminada. Você pode experimentar mover a luz para ver o que acontece. Uma última coisa. Repare que na iluminação da cena está dando para perceber a geometria dos objetos, principalmente da esfera. Conseguimos perceber cada face que constrói o objeto. Para diminuir esse efeito, com um truque do programa, sem ter que adicionar mais polígonos, podemos selecionar o objeto, clicar com o botão direito e selecionar a opção Shade Smooth. O objeto continua com a mesma geometria, mas ele tem um efeito aplicado que permite que a sua visualização seja suave, sem a gente precisar aumentar a quantidade de polígonos dele. Vamos tentar fazer o mesmo com o cubo e com o cone. Agora, percebam que se eu fizer isso com o cubo e até mesmo com o cone, ele vai ficar com uma iluminação estranha. Então, para poder resolver isso, nós precisamos alterar manualmente. Nós precisamos selecionar aqui em Object Data Properties, Normals, a opção Auto Smooth. Pronto. O mesmo vale para o cone. Auto Smooth. Vamos aumentar ainda mais o nosso chão, alinhar a visão da câmera com a nossa visão do viewport. Ctrl Alt 0. Habilitem aqui no View a opção Camera to View e vamos posicionar melhor a nossa câmera aqui na cena. Agora vamos experimentar renderizar essa imagem. Render Image e pronto. Você tem o seu primeiro render no Blender. Para salvá-lo, vem em Image, Save As, nomeie e salve. Até mais e muito obrigado.